Meu nome é Franciele Soares dos Santos, sou professora de Administração de Empresa, formada em Administração e pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho. E hoje nós vamos conversar sobre práticas trabalhistas. CLT. No dia 1º de maio de 1943, foi aprovada a CLT pelo Decreto-Lei número 5.452, em vigor desde 10 de novembro de 1943. É a legislação que continua vigorando até os dias de hoje. Vejamos bem. Para iniciarmos os estudos de direitos trabalhistas e previdenciários, eu preciso que você faça comigo uma reflexão. Como era o trabalho antes da CLT? Para isto, eu quero que vocês pensem antes da Revolução Industrial. Então, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês o conceito que significa CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho. Quero que vocês anotem todas as informações que são importantes e assista o vídeo até o final. Vem comigo para aprender mais. Antes da Revolução Industrial, então, o processo de produção era manufatureiro. Ou seja, a produção acontecia em uma manufatura na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Então, o trabalho antes da Revolução Industrial era feito na mão e o trabalho surge então com uma mudança na Revolução Industrial. O artesão, ele deixa de fazer as coisas na mão, passa a trabalhar nas grandes indústrias e na Revolução Industrial nós temos que entender que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ele garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação de capitalismo. Vejamos bem, o trabalho com a Revolução Industrial, com o surgimento das grandes indústrias, era normal que um empregado trabalhasse mais que 16 horas. Era normal que o empregado não tivesse férias. Era normal que uma mulher não fizesse parte do mundo do trabalho. Era normal que crianças novas fizessem parte do mundo do trabalho. E com isto, nós vamos entendendo que naquela época mandava quem tinha poder. Por isso, eu trouxe para vocês uma leitura. Com a evolução dos tempos, vieram as empresas. No entanto, não existia legislação trabalhista. Logo, os trabalhadores trabalhavam em regime de escravidão e os patrões tinham em mente que precisavam pagar apenas um valor que fosse o suficiente, no entendimento deles, para o sustento da família do trabalhador. Nessa fase, o chefe de pessoal tinha como atribuição apenas controlar em uma espécie de ficha ou escrita do pessoal o valor que o trabalhador tinha a receber, desde a sua admissão até o dia da sua saída. E também dar ordens, ou seja, um feitor. Sendo assim, a administração tinha apenas uma função, a contábil. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, as empresas sofrem um impacto perante a legislação trabalhista, que, entre outras, cria o Ministério do Trabalho, estabelece horário de trabalho para algumas áreas, institui a carteira profissional,
cria a proteção ao trabalho da mulher e do menor. A partir daí, o chefe de pessoal deixa de ser somente um feitor e contador e passa a ter a função de recrutador e de uma pessoa que precisa observar as leis vigentes. Segundo a CLT, no artigo 3, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante a salário. Ainda, segundo a CLT, para ser considerado empregado, é necessário que o mesmo preencha alguns requisitos, sendo eles: continuidade. O colaborador prestará serviço de forma contínua, em horário pré-estabelecido pelo empregador. Ou seja, o empregado tem horário de entrada, tem horário de almoço, tem horário de retorno e tem horário de saída. Quem decide o horário é a empresa. Então, nós devemos seguir o que a empresa está solicitando. Subordinação. O colaborador deve obedecer às ordens de seu empregador ou representante legal. Como vocês já conhecem, todas as empresas têm regras. Regras para segurança, regra para horário, regra de uniforme, regra para uso de celular, regra para andar dentro da empresa. Então, as regras, têm que ser obedecidas. As ordens, o que é passado para você. Então, para uma boa convivência, as regras são importantes. Onerosidade vem de ônus, ou seja, o colaborador prestará serviço ao empregador mediante pagamento de um salário. A onerosidade é quando você recebe pelo seu trabalho. Se você tem carteira assinada, se você tem um contrato com a empresa, você precisa receber pelo seu trabalho. A única pessoa que não recebe pelo trabalho é o voluntário. O voluntário é uma pessoa que faz o trabalho por livre e espontânea vontade e não tem um pagamento. Pessoalidade. Apenas o funcionário poderá, em relação ao empregador, prestar o serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. Então, na pessoalidade, significa que você não pode mandar a sua prima, o seu namorado, a sua mãe para exercer a sua função. Foi você que assumiu a responsabilidade com a empresa, é você que tem a sua carteira assinada, é você que tem o contrato com a empresa. Então, é você que deve assumir o posto de trabalho. Alteridade. O colaborador presta serviço por conta, sem assumir risco em relação à dificuldade financeira da empresa, ou seja, pode até ter participação nos lucros e resultados, mas nunca no prejuízo. Então, quando nós falamos do prejuízo, o funcionário não pode arcar com os prejuízos. Tudo que a CLT solicita que o empregador pague, ele precisa pagar corretamente. Salário, fundo de garantia, INSS. Quando nós falamos sobre esse assunto, eu quero deixar desde já que você precisa sim ficar atento se a empresa está fazendo tudo certinho, se está agindo, porque é seu direito como funcionário receber e ter a garantia dos seus direitos. Então, você não pode arcar com o prejuízo da empresa. Já para ser considerado empregador, o mesmo deve se enquadrar no artigo 2 da CLT, que considera empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos de atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Vejamos bem. Quando nós estamos falando do artigo 2 da CLT, nós estamos conhecendo a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é aquela que vai assumir os seus riscos das atividades econômicas. Ela vai, então, cuidar das pessoas, vai admitir, vai pagar e vai dirigir a prestação pessoal de serviço.
O empregador, ele deve sim seguir a legislação vigente, que é a CLT, deve ficar atento às regras para que lá na frente não venha sofrer com algumas penalidades, com multas e também com algumas ações judiciais. Então é importante que o empregador conheça muito bem a CLT e também as pessoas que trabalham nos recursos humanos ou no departamento pessoal, essas pessoas que têm mais contato com o dia a dia do direito trabalhista, precisam entender da legislação que todavia pode sim acontecer mudanças ao longo do tempo. Agora nós vamos conhecer o artigo 7 da CLT, que fala sobre a responsabilidade do empregador, que é zelar pelos direitos, aonde o artigo 7 fala pra gente, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria na sua condição social. O primeiro direito que nós vamos observar é o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais e básicas e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Vejamos bem, então o trabalhador ele deve receber pelo menos o salário mínimo para que ele consiga então consiga atender a sua saúde, a sua moradia, a sua alimentação, a sua educação, tudo aquilo que eu citei para vocês. Então, o salário mínimo pode ser pago por hora, pode ser pago mensal, mas o funcionário ele tem que ter um salário estipulado e esse salário pode sim sofrer reajuste por conta dos anos, por conta dos preços, por conta da economia, mas é um direito do trabalhador. Agora vocês vão conhecer outros direitos que são citados no artigo 7, aonde diz o seguinte: remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha à noite acaba ganhando um pouco mais. Licença maternidade, nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante a incentivos específicos nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas da saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aposentadoria, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício. Vejamos bem. Esses são os direitos, mas temos mais. Eu deixei em forma de texto, mas eu quero deixar para vocês as responsabilidades do empregador. Leia com muita atenção o material que eu deixei para vocês, porque é importante vocês conhecerem os seus direitos e o que o empregador deve seguir e também vocês entenderem que a CLT ela veio para crescer, ela veio para somar e para fazer a mudança na nossa história, já que nós estudamos a história do trabalho de maneira breve e entendemos que antigamente o trabalho passava de 12, 16, 14 horas, sem licença maternidade, sem licença paternidade, férias, 13º, então coisas que aconteceram ao longo do tempo e que a gente foi adquirindo, direitos. E isso é importante, é uma matéria que nós precisamos entender e que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. No futuro, no próximo trabalho, que vocês entendam que a CLT pode sim ter reajuste e que vocês precisam ficar de olho, porque é bom entender os nossos direitos e se está sendo tudo correto conosco, no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e até mais.